Em 1 Samuel 8, na Bíblia, nós vemos que o povo em geral, não só o povo de Israel, que é no caso daquele contexto ali, mas as pessoas em geral tendem a querer jogar a responsabilidade para as outras pessoas. Elas querem um rei. Israel era diretamente guiado por Deus. Basicamente, quando eles obedeciam às ordens do seu Deus, eles venciam as guerras e eles prosperavam. Quando eles desobedeciam, a desgraça vinha sobre o povo. E mesmo assim, olhando para o lado, né, vendo os povos vizinhos tendo um rei, um cara que dominava sobre a sua população e ia na frente dos guerreiros na guerra, eles que acharam que seria mais conveniente ter também um cara desse nível de poder para eles. O próprio Deus falou ao profeta Samuel que avisasse ao povo as consequências de estabelecer um rei sobre eles, estabelecer alguém que seria soberano sobre todas as posses do povo. Samuel avisou muito claramente que esse rei ele teria posse sobre a própria vida praticamente das pessoas, ele teria posse sobre os seus filhos, sobre suas filhas, sobre seus animais, sobre o seu dinheiro, sobre os seus terrenos, enfim. Mesmo assim, o povo não recuou e disse: nós queremos um rei. Trazendo para o contexto brasileiro, o povo, de uma forma parecida, também tende a sempre delegar responsabilidade. Nós vemos sempre as pessoas, quando reclamam das coisas que estão ruins, elas querem que a solução venha do próprio causador dos problemas, o Estado. Se você for perguntar para alguém que está no mercado e acha os preços abusivos, os preços caros, e você perguntar para essa pessoa, tá, e o que você sugere para solucionar isso? Provavelmente ele vai sugerir fiscalização. Ele vai sugerir que o governo imponha um topo de preço, né, um máximo ali que o comerciante possa colocar, para que o preço não suba tanto quanto ele vê que está subindo. As pessoas não conseguem perceber que elas estão pedindo que o próprio causador do problema resolva o problema. E o Estado, que causa toda essa ineficiência na nossa sociedade, ainda utiliza dos meios de comunicação, né, dos instrumentos que ele tem, para mentir para você, dizendo que você não está empobrecendo. Tem uma notícia que eu vi no final do ano passado, estava lá na academia, estava passando na tela lá, na televisão que tinha lá, uma notícia dizendo que nós apresentamos, né, o Brasil apresentou o menor nível de pobreza e extrema pobreza desde 2012. E eu fiquei bem, assim, bem contrariado, né, considerando que também estava sendo veiculado num veículo de imprensa respeitado, né, era na CNN, cara, eu pensei, né, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Não é possível que tudo que eu estou vendo acontecer no Brasil, todos os preços aumentando, a vida de todo mundo ficando mais cara e mais difícil, tudo isso agora é mentira. Agora, por acaso, nós estamos, sei lá, em algum canto isolado do Brasil, onde as coisas não estão prosperando e a gente só precisa mudar de lugar. O Brasil tem cantos que dá certo. A notícia é essa: pobreza e extrema pobreza chegam ao menor nível desde 2012. Queda foi puxada por ocupação e benefícios sociais. Olha só, pedir benefício social, pedir direitos, pedir que os seus direitos sejam garantidos, óbvio, se eles não estão sendo garantidos no presente, é pedir que o causador do problema resolva o seu problema. E aí a primeira coisa que eu pensei, né, foi automático. Quando eu li isso, eu pensei, tá, manipulação de informação. Provavelmente o critério utilizado está errado. O critério provavelmente está atrasado, alguma coisa assim. E aí nós vamos ver agora se é isso mesmo, ou se eu estou maluco. No ano passado, o Brasil alcançou os níveis mais baixos de pobreza e extrema pobreza desde 2012, quando o IBGE iniciou a série histórica. A informação é da e tal, divulgada, como falei, divulgada em 2024 ainda, isso, dados sobre 2023 para trás. No mesmo período, aqueles que estavam em extrema pobreza passaram de 12,6 milhões para 9,5 milhões, uma diferença de 3 milhões de pessoas, saindo de 5,9% para 4,4%. Beleza. Aí olha o seguinte, aqui a gente chegou na parte, no ponto-chave, que é o critério. Para calcular os dados, o IBGE utiliza os parâmetros de renda estabelecidos pelo Banco Mundial. Estão em situação de pobreza aqueles que ganham abaixo de 6,85 dólares por dia, ou R$ 665 por mês. Ou seja, para o Banco Mundial, se você ganha pelo menos 666, olha que número, se você ganha pelo menos 666 reais por mês, você não é pobre, né? Já para definir quem está em extrema pobreza,
o valor é de 2,15 dólares por dia, cerca de R$ 209 por mês. Já começa aí a doideira, né? Você sabe que se você ganha R$ 666 por dia, você não vai pagar um aluguel no Brasil, né? Você vai morar, sei nem onde você vai conseguir morar com dinheiro desse. Enfim. E aí eu pensei, tá, eu vou ter que olhar esse critério. Primeira coisa que veio na cabeça foi, essa desgraça desse critério é de 2000, sei lá vai quantas, e eles não atualizaram. Eles distribuíram dinheiro, né? Expandiram a base monetária, imprimiram mais reais, jogaram no mercado e estão dizendo agora que o povo está mais rico, sendo que o povo está cada vez mais pobre. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. Ah, mas o ChatGPT, não sei o quê. A questão é que todas as fontes reais, o ChatGPT ele só condensou as informações, né? Todas as informações que vocês vão ver aqui tem as fontes o próprio ChatGPT deu as informações. Olha só, eu pedi para ele atualizar quando que foram atualizados esses critérios, né? E aí ele fala que o IBGE adota desde 2012 a linha de pobreza estabelecidas pelo Banco Mundial. Beleza. E aí é que ele colocou, ó, cada vez que foi atualizada. Foi atualizado o critério em 2012, foi quando ele começou a usar o critério do Banco Mundial, né? O IBGE começou a usar o critério do Banco Mundial. Aí atualizou, nessa pesquisa aqui que a gente viu, atualizou. Só que atualizou quanto? Atualizou menos de 30 centavos de dólar. Aí eu fiquei pensando, tá, e essa atualização é coerente? Eu já sabendo que não era. Né? Aqui mesmo, se vocês quiserem verificar, ó, a fonte é o próprio Banco Mundial, sai no site do Banco Mundial. E aí, qual que é o critério que eu quero utilizar aqui? Se você não sabe, você fica mais pobre a cada mês, a cada dia. Cada vez que o governo joga mais reais, ou mais dólares, ou mais euros no mercado, você fica mais pobre. Porque o que você tem fica menos valioso devido à diminuição da escassez da moeda que você usa. Então o que eu pensei foi, eu vou pegar o quanto que foi diluída a moeda e ver se faz algum sentido isso aqui, se tem alguma proporcionalidade ter aumentado menos de 30 centavos de dólar a linha de extrema pobreza e ter aumentado R$ 1 e pouco aí, ter aumentado $1 e pouco o critério para a linha de pobreza. E como que eu fiz isso? Eu fui ver quanto que foi impresso de moedas no Brasil, para saber se esse critério faz algum sentido. A inflação real não é o IPCA, que você vê aí mostrando no jornal que a inflação foi de 4% no ano, foi de 5% no ano. Saiba que eles estão mentindo para você, até porque o IPCA, assim como o CPI, que é o IPCA dos Estados Unidos, são relativos. Basicamente, para você que não sabe como é que funciona, eles basicamente pegam uma série de produtos que eles consideram que a maioria das pessoas ali compram, né, consomem, eles juntam na chamada cesta, e aí, de acordo com que a média do que aumenta o preço daqueles produtos, eles consideram como uma inflação. O que não faz sentido. O único critério de, de medir inflação objetivo que você pode ter é o aumento da base monetária, ou seja, o quanto que o governo joga de mais dinheiro, seja em dinheiro físico, seja nos bancos, né? O quanto de mais unidades de reais, no caso do Brasil, foram jogadas no mercado, porque isso objetivamente representa a diminuição da escassez da moeda, né? Quanto que foi o aumento da base monetária, que é o M2, no Brasil desde 2012? E olha só, 2012, 9%, 2013, 13%, 2014, 9%, 2015, 6%, 2016, 5%, 2017, 7%. E a gente vai avançando, ó. 2020, pandemia, 16%, 16,5%, 21, 12%, 22, 8%, 23, 32%. O que isso significa? Se em 2023 o aumento da base monetária, ou seja, a inflação, foi de 32%, basicamente, se você tinha reais lá no banco, você tinha notas de real lá guardado embaixo da sua cama, você perdeu 1/3 da sua riqueza, porque o governo objetivamente diminuiu a escassez daquele dinheiro que você tem em 30%.
todos esses dados aqui, ó, a fonte é o relatório anual do Banco Central do Brasil. É só você ir no site do Banco Central que você acha tudo isso aqui. E aí o que eu fiz? Eu coloquei do lado para escancarar a mentira que, como eu acabei de explicar para vocês, o IPCA não pode ser considerado a inflação verdadeira, porque não é uma medida objetiva e clara, e sim um aumento da base monetária. Ó, 2012, 9 para 5, 13 para 5. Você vem aqui em 2023, olha isso, a inflação oficial 4% e a real 32%. Se você for pegar a média dos dois, dá quase o dobro a expansão da base monetária em relação ao IPCA. Se você for pegar desde que o real foi criado, é mais que o dobro. Desde que o real foi criado, em 1995, a expansão da base monetária por ano é, em média, 13,5%. Ou seja, desde 1995, se você pegou seu dinheiro e simplesmente guardou, né, não fez nada com ele, você perdeu por ano mais de 10% da sua riqueza. Mas o governo, a inflação oficial, né, ele vai te dizer que você perdeu 6%, que ainda é um negócio meio absurdo. Se você for pegar desde a pandemia, o crescimento médio da base monetária é de mais de 16%. Desde 2012, a expansão da base monetária no Brasil foi de 273%. Ou seja, de 2012 para cá, a quantidade de reais circulando no mercado mais que triplicou. Você foi feito de otário. Não ache que você saindo do Brasil você vai ficar livre de tudo isso. Esse é um fenômeno que acontece hoje no mundo inteiro. Na verdade, acontece já há um bom tempo. Os governos utilizam do fator monopólio da moeda, né? Eles têm o poder de criar sua moeda, de imprimir o quanto quiser e te obrigar a usá-las. No Brasil, isso se evidencia mais do que a grande maioria dos países no mundo, mas todos os países fazem isso. Agora, só para mostrar que, em geral, a população mundial está lascada, mas nós, como brasileiros, nós somos lascados premium, eu resolvi também fazer a comparação de como está a nossa situação em relação a, por exemplo, um país que é o país de ganhar dinheiro, que é os Estados Unidos. A pobreza no Brasil representa 27,4% da população. Ou seja, você tem mais que 1/4 da população do Brasil pobre. Pobre. De acordo com os critérios do Banco Mundial. Se você fosse pegar um critério realmente sério, que tivesse alguma coerência, seria muito maior. Tenho certeza que mais da metade da população é pobre. Já nos Estados Unidos, você vê um negócio quase 10 vezes menos pior. 2,14% da população dos Estados Unidos, seguindo os critérios do Banco Mundial, é pobre. E aí aqui na notícia, né, como eu falei lá do começo, que as pessoas no Brasil, o que elas querem? Se o Estado as empobrece, se o Estado imprime moeda e as empobrece diretamente, ou se aumenta impostos e as empobrece diretamente, a população quer que quem resolva? O Estado. Então a população quer que, se ela tem pouco dinheiro, o Estado dê o dinheiro para ela. O Estado dê a bolsa, o Estado dê o auxílio, dê não sei o que grátis. E aí, nós vemos aqui na notícia que os caras têm a cara de pau de dizer que... Né, primeiro eles já mentiram que a população está menos pobre, a população está cada dia mais pobre. Só é possível dizer que a população está menos pobre seguindo critérios errados, mentirosos. Olha aqui, ó, um dos fatores que levam ao recuo dos números, principalmente dos dados de extrema pobreza, são os programas sociais do governo federal. Ou seja, eu pego o dinheiro involuntariamente de pessoas e dou para outras, e aí eu estou fazendo um ato extremamente louvável. Olha que legal. Não fossem as políticas sociais, a proporção de pessoas extremamente pobres teria subido. Eles ainda conseguem dizer que, ó, se não fosse eu, ia estar exatamente esse número aqui, ó, tinha subido esse tanto aqui e estava esse tanto, ó, se não fosse eu. O outro motivo apontado é muito interessante, porque mostra mais uma incoerência. Em todos os dados disso aqui consegue ser mentiroso, cara. O outro motivo apontado pelo IBGE é o aumento de pessoas ocupadas, que também atingiu o maior contingente desde 2012. Basicamente, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que mais gente está trabalhando. Mais gente está no mercado de trabalho. E é por isso que a população está menos pobre. É verdade que as pessoas estão trabalhando mais formalmente? As pessoas estão com mais CLT assinada? E aí nós vamos perceber que mais uma mentira. A primeira coisa que eu faço
Quando eu ouço ou vejo uma notícia que fala sobre méritos do Estado, algo de positivo do governo sobre alguma coisa, dados, algo melhorou por causa do Estado, qual é a primeira coisa que eu penso? Informação manipulada. Qual era a informação que poderia ser manipulada? A primeira coisa que chegou na minha cabeça quando eu vi essa informação, tá? Existem pessoas nascendo, crescendo e envelhecendo todos os dias. Naturalmente, o número de pessoas indo para o mercado de trabalho, independente da interferência do governo, vai aumentar, porque as pessoas nascem, elas estão lá com 15 anos, e aí daqui a pouco elas completam 18, e aí elas entram no mercado de trabalho, elas começam a assinar carteira, e o dado vai aumentando, naturalmente. Então o que eu preciso saber é se foi proporcional. Eu preciso saber se o número de pessoas que passou dos 18 anos, né, que entrou na possibilidade de trabalhar formalmente, não aumentou. E é por isso que, por acaso, os dados de ocupação aumentaram. Uma coisa que não tem nada a ver com o governo. Como você viu, a notícia dá um mérito para o nosso querido governo brasileiro, nosso querido Estado brasileiro. A realidade é que o crescimento do número de pessoas ocupadas não foi proporcional ao crescimento da população em idade de trabalho entre 2002 e 2023. Aí nós vemos que, basicamente, as pessoas que passaram dos 18 anos, que chegaram na idade de trabalhar, esse número cresceu 10%. E o número de pessoas ocupadas cresceu 9,5%. 10% de mais pessoas entraram no mercado de trabalho, então um fator que não tem nada a ver com o mérito ou demérito do governo, essas pessoas simplesmente chegou a hora delas trabalharem e nem aumentou proporcionalmente o número de pessoas ocupadas. Ou seja, é escancaradamente um aumento de número de pessoas ocupadas que não tem nem nada de positivo para destacar. Além de não ter nada de positivo para destacar, a notícia ainda coloca como se por acaso tivesse uma melhora, foi mérito do governo, sendo que é um processo natural da sociedade, das pessoas envelhecerem. Então aqui nós temos a taxa de ocupação, né, o número de pessoas trabalhando. Em 2012 era de 63% e em 2023, 62,5%. E aí você pode ver aqui que tem as fontes dessas informações, vocês podem conferir todas aí, mas geralmente tem a própria agência do governo, né? O IBGE, geralmente estão envolvidos. Então, esses caras, inclusive, eles... Tu é tão otário que eles mentem na tua cara, eles espalham a mentira para você ler, sabendo que você não vai perceber que é mentira. Se os números que a gente viu até agora já eram assustadores, mesmo sendo mentira, você vai olhar aqui no Nordeste, 47% da população é pobre, com esses critérios. No Norte é 38%, nas outras regiões cai e tal. E, cara, quando você para pensar que no Nordeste, metade da população ganha de R$ 665 para baixo, cara. Você que tem uma mínima condição de vida, você que ganhou um salário mínimo, você vive bem no Brasil com um salário mínimo? Você imagina que metade da população do Nordeste ganha um terço do que tu ganha? Basicamente, uma notícia aqui ridícula. Brasil, de fato, se não são burros, são mau caráter, né? O Estado é satânico porque ele mente para você e te empobrece injustamente, dizendo que você está ficando mais rico. Se você quer poupar sua riqueza em uma moeda, em um dinheiro que tem escassez praticamente absoluta, uma escassez já definida e previsível, você deveria ter Bitcoin. Eu recomendo que você estude e entenda para que você possa saber como fazer isso da melhor forma. Você consegue encontrar todo o conteúdo que você precisa para fazer isso de graça na internet. Mas se você quer o conteúdo de forma condensada para diminuir em 10 vezes o seu trabalho de estudo, compra o curso e aí você vai ter não só essa economia de tempo, quanto também você vai ter um suporte que muitas vezes é fundamental quando você está tratando principalmente tratando do Bitcoin, que é algo que basicamente assim, te dando spoiler, tu vai ter soberania suprema sobre o teu dinheiro, ao mesmo tempo você tem responsabilidade suprema. Então, se você perder seus bitcoins, você não vai ter, como no banco você tem, um suporte para talvez conseguir ressarcir o dinheiro. Não, se você perder, já foi. Então, isso é algo que, normalmente, ter alguém te dando suporte, alguém que entende aquilo a fundo,
para te ensinar, tintim por tintim, como fazer as coisas, ajuda absurdamente, pode salvar a tua vida financeira. E aí quando você clicar no link, provavelmente já vai ter um cupom de desconto, mas você tira esse cupom de desconto e você coloca melhor preco, tudo maiúsculo, que aí você vai ter o melhor desconto possível que eu conheço até o momento do curso. Se não puder comprar o curso, pelo menos curte o vídeo, se inscreva no meu canal, não custa nada, leia a Bíblia e estude Bitcoin.